Olá, esta semana vamos falar de um tema mais específico, a alimentação na prática de atividade física. Todos nós sabemos que a prática de atividade física é um excelente aliado para um estilo de vida saudável. Mas é importante também termos alguns cuidados na alimentação quando praticamos atividade física. Tal como eu disse inicialmente, este é um tema mais específico e, neste sentido, as recomendações na área da alimentação poderiam ser muito diferentes em função do tipo e da intensidade do exercício que praticamos. E neste sentido vou tentar ao longo deste vídeo fazer algumas recomendações mais gerais acerca dos alimentos que devemos consumir antes e após a prática de atividade física. Assim, começando com a refeição antes do nosso treino, é importante sabermos que devemos nesta refeição consumir alimentos que são ricos em hidratos de carbono. O importante é prepararmos o nosso organismo para o esforço físico do nosso treino. E assim, devemos garantir uma ingestão de cerca de 10 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso, uma hora antes da prática desportiva. Assim como opções de alimentos, podemos, por exemplo, considerar o pão, a aveia, a fruta e também combinar a ingestão destes alimentos com alguns alimentos que são fornecedores de proteína, como por exemplo o leite ou o iogurte. Assim, o mais importante é mesmo garantir uma adequada ingestão de hidratos de carbono através de alimentos que são capazes de os fornecer, como por exemplo pão, aveia, compotas também, fruta ou então néctares de fruta. Já em relação à refeição após o nosso treino, o objetivo principal é repor as energias de forma mais rápida possível e, portanto, mais uma vez, a ingestão de alimentos que são ricos em hidratos de carbono é importante. No entanto, nesta refeição é também importante garantir uma adequada ingestão de proteína. Portanto, mais uma vez, nesta refeição, podemos combinar alimentos como o pão. Neste caso, devemos preferir pão branco ou também o pão de mistura e podemos, por exemplo, consumir pão com queijo ou com fiambre e também, por exemplo, um leite ou um iogurte. O leite achocolatado pode ser aqui uma importante opção para esta refeição após o treino, porque além de ter a proteína de elevado valor biológico do leite, contém também o açúcar do chocolate e, portanto, conseguimos aqui ter uma combinação perfeita. Assim, estes são os alimentos que devemos preferir consumir, quer antes, quer após o nosso treino. De uma forma geral, e uma recomendação que é semelhante para estas duas refeições é de facto limitar a ingestão de alimentos que têm elevado teor de gordura e também de fibra. Portanto, alimentos como os bolos, os salgados e também os frutos secos não devem ser consumidos nestas refeições muito próximas do nosso treino, enquanto que os frutos secos podem e devem ser consumidos diariamente, desde que em quantidades adequadas. Os bolos e os salgados devem ser evitados, portanto o seu consumo não deve ser diário. Outras duas questões que é importante falar acerca da alimentação na prática da atividade física e que muitas vezes são mitos associados à alimentação nesta área, tem a ver essencialmente com a ingestão de proteína e também o uso de suplementos. Por um lado, sabemos que as dietas ricas em proteína são muito populares no meio dos atletas, mas e aquilo que as recomendações nos dizem é que de facto as necessidades de proteína são mais elevadas nos atletas em comparação com a população em geral. No entanto, nós também sabemos
que, de um modo geral, todos nós consumimos mais proteína do que aquilo que efetivamente necessitamos. Portanto, de uma forma geral, podemos considerar que não é necessário um aporte adicional de proteína ou de alimentos com elevada quantidade de proteína para quem pratica atividade física de forma regular. Por outro lado, em relação aos suplementos nutricionais, aquilo que sabemos é que existem muitos suplementos disponíveis no mercado, mas de facto poucos são aqueles que têm base científica comprovada. Por outro lado, sabemos também que estes suplementos não passam por controlos tão apertados como os medicamentos e por isso a sua utilização deve ser cuidada. De uma forma geral, o uso de suplementos deve ser apenas utilizado quando recomendados por um especialista, isto porque os suplementos nutricionais têm finalidades muito específicas e, portanto, devem ser adaptadas a cada atleta e ao objetivo de cada atleta. Assim, e para jovens, não se recomenda a utilização de suplementos nutricionais, mas sim garantir uma alimentação adequada é efetivamente o mais importante.